Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Mitos sobre relacionamento é o que não falta. E nós vamos desbancar mais um aqui agora, respondendo a pergunta de uma aluna. Ela se chama Núbia e quer saber sobre a festa de casamento. Namoro há 8 anos e nós dois temos 24 anos. Pago faculdade e estamos construindo nossa casa. Estamos bem apertados e não vai dar para fazer a festa de casamento, nem uma simples. Ainda temos que comprar os móveis. Para mim está muito difícil essa situação de não ter uma festa. Pois é, aí está um mito que impede muitos casais de se casarem, ou mesmo frustra muitas pessoas, especialmente as mulheres, mesmo depois do casamento. Se a festa não deu certo, se não foi como ela esperava, ela não pôde fazer o que ela gostaria, então ela fica frustrada. Toda vez que tem um casamento de um parente, de um amigo, de uma celebridade, de uma pessoa próxima, ela pensa, puxa, o meu não foi assim, puxa, eu queria tanto. Então, a festa de casamento é um mito, por quê? Porque atribui-se à festa de casamento a felicidade e o amor do casal. Associa-se as duas coisas. Quer dizer, quanto maior a festa, quanto mais elaborada, quanto mais romântica, todo o affair do casamento, então maior prova de amor um pelo outro. E isso é uma bobagem, honestamente falando. Pensar assim é uma bobagem. Não que quem queira e quem pode fazer uma festa de casamento não deva ou esteja pecando. Não estamos aqui criticando quem faz a festa de casamento. Mas estamos dizendo aqui, você não se casar porque você não pode fazer uma festa de casamento ao seu gosto, isso sim é uma grande bobagem e um grande erro. Um grande erro porque, Núbia, você já está namorando há 8 anos. Há 8 anos, né? Quer dizer, vocês parecem estar esperando a vida ser perfeita para vocês então começarem os preparativos, enfim. Vocês querem construir a casa, querem terminar a faculdade, querem fazer... Quer dizer, parece que eles querem tudo no lugar para depois se casar, né? E é aí que muitas pessoas erram. Por quê? Porque você perde oportunidades na vida quando você fica esperando uma perfeição, uma vida que tudo esteja num lugar. Tudo está num lugar, tudo direitinho, assim como você sempre sonhou. Você sabe que toda vez que nós temos essas expectativas perfeitas, nós nos frustramos. Nós nos frustramos, né, Renato? Eu, por exemplo, quando eu tinha uma expectativa no meu dia de casamento, né, que eu tive festa, eu fiz uma festa, e eu não aproveitei nada dessa festa. Não foi só você, não. Eu lembro que a música, que eu até gostaria até de colocar essa música para você, linda música, muito linda. Eu e minha mãe escolhemos 6 meses antes de eu me casar, mais ou menos 6 meses antes. E toda vez que a gente ouvia aquela música, lágrimas vinham aos olhos, tá? No dia que nós íamos usar essa música, que era a minha entrada, né, no salão. Você sabe que a música pifou? Pifou, parou no meio. Eu tava andando com meu pai, parou. Ela fez assim. Parou. Ela não só parou, ela As pessoas nem ouviram nem o intro da música, nem teve uma introdução da música. Quer dizer, aquilo que eu mais preparei para esse dia, não teve, tá? Sem contar um monte de furo, um monte de coisa que deu errado, enfim.
Então, assim, a gente cria uma expectativa tão grande e é bem provável, quase que 100%, de que não vai ser aquilo que você queria. Então, isso em tudo na vida. Quando eu lembro que eu fiz a mesma coisa com meu filho. Quando nós adotamos o nosso filho, eu tinha um monte de expectativa. Não, ele aos 12 anos vai ser assim, aos 13 e aos 14. Que nada. Quer dizer, foi só para me frustrar. Então, a gente não pode ficar querendo perfeição, querendo pegar a vida nas mãos e moldá-la do nosso jeitinho, né? Me parece que está acontecendo com a Núbia, que não é só a questão, Renato, da festa, mas ela está pagando a faculdade, ela e ele estão construindo a casa, né? Quer dizer, eles querem tudo no lugar para depois casar. Para depois os dois pombinhos Quando é que entrarem, vai acontecer isso? Os dois pombinhos entrarem na casa com tudo perfeito. Os móveis todos comprados, tudo Sabe direitinho. o que eu sinto falta hoje em dia? É dos casais que começam do zero. Começam de baixo. Sabe? Aquelas histórias de superação que você vê que há muito, especialmente no passado. Se você falar com seus avós, talvez até com seus pais, você vai encontrar muitas histórias, muitos casos de casais que, quando eles se casaram, eles não tinham quase nada, ou praticamente nada. Era uma mala com algumas roupas, praticamente não tiveram uma lua de mel decente, porque há alguns anos, digamos há 30, 40 anos atrás, se contasse que você teria de gastar o que você gasta hoje para uma festa de casamento e para se casar, ninguém casaria. E isso era uma loucura. Porque o que se fazia antigamente quando havia um casamento? Marcava-se a data na igreja, a noiva tinha o seu vestido, o noivo o seu terno normalmente emprestado, né? E apertado demais para ele, ou grande demais. E não muito mais que isso, alguns comes e bebes, e era isso. Era uma coisa muito, muito simples. Hoje, a festa de casamento é uma indústria enorme. É uma indústria. E, repito, você tem o dinheiro, você quer fazer, é seu direito. É seu direito, faça. Gaste 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais na festa, é seu dinheiro, é seu... Não estou reclamando com quem faz ou quem gostaria de fazer. Eu estou dizendo o seguinte: você que não tem condições de ter essa festa segundo as revistas de noivas, você não tem condições de ter aquele buffet, aquele lugar marcado, aquela limusine, aquele vestido, aquela lua de mel na ilha exótica, você não tem condições de fazer o que você sonhou fazer. E por isso você continua namorando por 2, 3, 4, 5, 8 anos, como está aqui a Núbia, 8 anos de namoro. Eu tenho certeza que os dois já são sexualmente ativos. Eu tenho certeza disso. Núbia, corrija-me se eu estou errado, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês já são sexualmente ativos. Porque nenhum rapaz aguentaria 8 anos de namoro e ficar esperando construir casa. Ele iria morar no quartinho, ele iria preferir morar no quartinho, mas ter uma esposa ao lado dele e ali eles construírem uma vida juntos do que ficar nessa situação de busca pela perfeição. Então, Núbia, você disse que está muito difícil para você essa situação de não ter festa. Núbia, o que garante o casamento não é a festa. Faça algo simples. Convide apenas as pessoas que realmente importam para você. O pai, a mãe, as famílias, os parentes mais próximos, um amigo ou outro mais próximo, alguém do seu trabalho. Poucas pessoas. Isso não é para as pessoas. A festa de casamento ou o dia do casamento não é para as pessoas. É para você. É principalmente para você e para as pessoas mais íntimas. Se você não puder dar uma festa, sabe o que é mais importante do dia do casamento?
O que é mais importante não custa nada. O custo é zero. O que é mais importante no dia do seu casamento é a palavra empenhada de vocês um para o outro. É a promessa de um cuidar do outro para o resto da vida. E isso não com palavras apenas, mas com toda a garantia, todo o compromisso que você pode oferecer um ao outro. Vocês podem oferecer um ao outro. Isso sim é o que garante o casamento. Isso eu me lembro do meu dia do casamento. Isso eu aproveitei do dia do meu casamento. Foram os votos que nós trocamos ali. Foram as palavras que foram faladas ali no dia do nosso casamento. Assim, isso sim eu guardei. O resto não teve proveito, para nós, proveito algum. Então, por isso nós vamos fazer no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, aqui no Templo de Salomão, nós vamos fazer a cerimônia dos casamentos, exatamente para as pessoas que valorizam esta bênção, esta troca de fidelidade, de votos, de palavras, o empenho da palavra um pelo outro, acima de todas as outras coisas. Quem quiser até fazer festa depois, é véspera de Natal, quem sabe você vai ter uma festa na sua casa de qualquer forma. Aliás, que maneira excelente de economizar, né? Agora eu estava juntar pensando duas aqui, festas, né? Casamento com Natal, né? nós, no ano passado, que foi muito bonito esse momento, né? Nós fizemos também uma renovação dos nossos votos, você lembra, né? É uma coisa que também os casais podem fazer. Já se casaram, mas já passaram por tanta coisas, né? Já erraram tanto, talvez. Que tal também você renovar os votos nesse dia? Enquanto os casais que estão se casando estarão lá na frente da aliança, né, da Arca da Aliança, você está também ali diante da Arca da Aliança, renovando seus votos com a sua esposa, com o seu marido. Se você deseja se casar legalmente no civil, no cartório e receber a bênção do casamento aqui no Templo de Salomão, dia 24 de dezembro, então provavelmente ainda dá tempo de você ir ao seu cartório local, marcar o seu casamento para antes do dia 24 e com a sua certidão você também confirmar o seu casamento aqui com a gente e então estar presente para essa cerimônia da bênção dos casais no dia 24 de dezembro, às 18 horas, véspera de Natal, aqui no Templo de Salomão. Mas se você quiser participar, você vai precisar confirmar através do site terapiadoamor.tv. Ali tem um formulário para você preencher e a nossa equipe entrará em contato com você. Não basta só aparecer no dia. Você que vai se casar nesse dia, quer se casar no Templo de Salomão, acesse o site terapiadoamor.tv, busque ali a informação sobre casamento no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Agora, eu quero fortalecer aqui essa ideia. É muito importante que os casais que pretendem se casar pensem o seguinte: nós vamos construir uma vida juntos. Não esperem ter tudo construído para depois se casarem. Pensem em parceria para a vida toda. Então vocês são jovens, vocês têm 20 e poucos anos, e vocês querem construir a vida juntos, vocês não têm muitas condições. Eu me lembro, Cristiane, que quando a gente foi morar em Londres, nós estávamos no início do trabalho que nós fomos fazer lá em Londres e não tínhamos muitas condições. E nós dormimos sobre um colchão por muitas semanas. Não só isso, né? Mas a nossa mesa era uma caixa. Você lembra? Era uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão porque nós não tínhamos uma mesa, uma cadeira para sentar. Não tinha cadeira, não tinha mesa. Então, a gente sentava no chão. A gente entrou na casa, tinha talheres e panelas, o colchão que a gente conseguiu, se não me engano, alguns dias depois. E assim fomos construindo, pouco a pouco. A gente foi gostoso, construindo. Né? Foi gostoso. Exatamente isso. Você olha para trás com um senso de vitória, um senso de superação. Poxa, a gente passou por aquilo e a gente superou. E não só isso, lembra do chuveiro de água enferrujada? Claro, o meu cabelo lembra muito bem.
Nós moramos num lugar que a gente não pode nem chamar de apartamento, era sei lá o que era aquilo, era uma caixa, nem janela tinha o nosso quarto. E a gente entrava no chuveiro e ligava a água saía Bem cor de fraquinha. ferrugem. Bem fraquinho, que demorava meia hora para conseguir. Alguns fios de água saíam com a cor de ferrugem. E a gente não tinha outra escolha, tinha que tomar banho com aquela água. A gente saía mais sujo, eu acho, depois do banho do que antes, do que entramos. Então, pense assim, construir uma vida juntos. Não esperem perfeição. Vocês vão morar numa casa, não tem a mobília nova, não tem, sabe, não tem tudo perfeito. Não tem problema, vocês vão juntos lutar e conquistar. Esse é o nosso conselho para você, Núbia. Okay? Mas agora, se vocês podem já casar e ter a casa própria, vocês já podem fazer isso, isso não impede. O dinheiro não é empecilho, vão em frente. Vão em frente. Esse é o nosso conselho para vocês. Vamos a uma breve pausa, já voltamos. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love, and I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Para muita gente, a internet poderia se chamar infernet, porque o inferno entrou na vida dela através da rede mundial. Tem muita mulher, Renato, que nem quer aprender a usar o WhatsApp porque tem raiva dele, tem mágoa do WhatsApp. Dizendo aqui bem claro que nós não somos contra a tecnologia. Ao não, contrário, nós usamos o WhatsApp, nós usamos isso aí. Ao contrário, nós usamos e muito. Mas, como tudo na vida, você precisa saber usar. E não tem sido o caso de muita gente hoje e os relacionamentos têm sofrido por causa disso. É o caso da aluna Gleice que nos escreveu. Veja só. Me casei há 6 meses e meu marido, agora, vive no Facebook e WhatsApp. Antes de casarmos, ele não tinha Facebook. Ele chegou a criar
uma conta, mas não gostou dos contatos e desativou. Mas agora ativou a conta de novo e não sai do Face. Não temos diálogo, ele não me dá atenção, não temos assunto, estamos vivendo como dois amigos dentro de casa e estou tomando antipatia da cara dele e pensando em me separar. O que devo fazer? Eu diria para você, Gleice, colocar a grinalda no celular dele ou no computador. Sabe a grinalda que a noiva veste? Você deve ter vestido. Não sei se as noivas ainda vestem grinalda. Véu, Sim, grinalda. sim. Pega uma grinalda e coloca no celular dele. Coloca no computador dele. E diz para ele o seguinte: bom, como parece que você se casou agora com o seu celular, com o Facebook, então você não precisa mais de esposa. Quer dizer, o que eu estou sugerindo aqui é que você enquadre o seu marido, chame-o à responsabilidade. Claro, eu estou presumindo aqui, Gleice, como sempre a gente quando responde um e-mail, a gente só tem a informação que a pessoa que nos escreveu nos deu. Eu não estou aqui ciente de tudo o que está acontecendo no seu casamento. De repente o seu marido se enfiou no Facebook porque você se tornou uma chata e ele prefere o Facebook do que você. Eu não sei, de repente é isso que está acontecendo. Mas, supondo que não seja isso, que você está fazendo tudo normalmente, você não mudou, foi quem mudou foi ele agora que só quer saber de WhatsApp e Facebook, está desrespeitando você, está ignorando você, então você tem que enquadrá-lo rápido, o quanto antes, porque é agora, no início do casamento, nesses primeiros 6 meses, que você tem toda a oportunidade de colocar os pingos nos is, de acertar, colocar as regras dentro do casamento. Em outras palavras, olha, se é pra gente ir dormir separado, se é pra gente comer um na sala e outro na cozinha, se é pra gente não ter conversa, não ter assunto, então esse casamento não vai continuar, não vai dar pra continuar assim. Ela tem que ter uma conversa séria com o marido dela, né? Porque às vezes a mulher erra em ter certos comportamentos que ela quer chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção dele, ela quer que ele venha, sabe, tomar a iniciativa, venha reparar que ela está chateada. Então, às vezes ela fica quieta, às vezes ela fica com a cara emburrada, às vezes ela fica bufando, né? Ela fica fazendo isso para ver se o marido se toca que ele está deixando a desejar. Mas o que você está fazendo? Você está fazendo o ambiente desagradável. Enquanto você faz um ambiente desagradável, o seu marido tem um ambiente agradável ali no Facebook. Quando as pessoas ficam curtindo as fotos dele, comentam sobre a foto, sabe? Então, ele tem uma escolha, ficar com gente que gosta, né, entre aspas, que gostam, que curte ele, ou ficar com aquela mulher emburrada, que fica bufando, que fica, sabe, reclamando pelos cantos. Então, a mulher sábia, ela não gostou de uma coisa, ela tem que chegar para o marido dela e falar. Você tem que falar, não fazer coisas. Falar, olha, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar, porque eu não gosto dessa situação. Nós estamos casados há 6 meses e nós estamos como estranhos dentro da mesma casa. O que eu estou fazendo que eu poderia melhorar? Talvez alguma coisa que eu estou errando? Porque esse comportamento de ficar no Facebook o tempo todo está me desprezando, está me rejeitando como mulher. E esta conversa é a conversa racional, não é a conversa dramática, emocional, de choro, mas é a conversa racional. Como você faria no seu trabalho? Se o seu patrão visse que o seu desempenho está abaixo do esperado, ele iria chamar você no escritório, iria falar para você por que está inaceitável e o que tem que mudar a partir daquela data. Da mesma forma, você tem que tratar o casamento. Nós falamos no livro Casamento Blindado que casamento é como uma empresa. E a melhor maneira de resolver os problemas de casamento é como você resolveria os problemas na sua empresa, tirando a emoção.
Então não adianta a emoção, o choro. Você tem que enfrentar o problema como ele é. Mostre o que está errado, ouça o lado dele, veja se não há algo que você também tem que mudar e melhorar e combine o que vai ser feito daqui para frente, colocando as suas expectativas de forma bem clara. E o que você terá de fazer se essas expectativas não forem alcançadas. Como eu falei no início, grinalda no telefone dele. Quer dizer, você escolhe ou o telefone ou eu. Ok? Isso tem que ser bem claro durante essa conversa. Analise as pessoas de sucesso. Seja nos negócios, no esporte ou nas artes, você verá que todas as pessoas de sucesso são pessoas excelentes naquilo que fazem. Se você se tornar um homem excelente, você terá sucesso, você será requisitado, mesmo em tempos de crise. A questão é como se tornar um homem excelente. Participe conosco no evento Homens Excelentes, sábado, 7 de novembro, às 10 horas da manhã. Eu gostaria de falar com você um pouco mais sobre este evento dos Homens Excelentes que vai acontecer agora no dia 7 de novembro, neste sábado, às 10 horas da manhã, aqui em São Paulo e em todo o Brasil. O que significa? Qual é essa proposta? Estou aqui com o Miguel, que tem nos ajudado nas preparações desse evento e tem também sido parceiro nosso nesse trabalho do IntelliMan, que é um grupo que ajuda homens a se tornarem melhores em tudo. A proposta deste evento, Miguel, Homens Excelentes, é muito pertinente hoje porque nós estamos vendo aí uma situação atual de crise. E quando se fala em crise, os mais afetados, os que são mais tocados pela crise, costumam ser os homens. Não desmerecendo que muitas mulheres também sofram com isso. Se o homem sofre, a mulher também sofre por tabela. E muitas vezes a mulher que não tem um marido para sustentá-la, para ajudá-la no orçamento familiar, também vai sofrer as consequências ainda maiores. Mas eu digo os homens no sentido mais específico, porque a gente sabe que o homem carrega sobre si a responsabilidade de ser provedor. Quando você fala em homem, você está falando basicamente no provedor, aquele que coloca o pão na mesa, né? Hoje em dia isso tem mudado, mas tradicionalmente o homem ainda carrega essa responsabilidade. E quando ele não consegue cumprir essa responsabilidade, quando ele falha diante da sua mulher, dos seus filhos, aquilo mexe com ele e ele fica, ou ele vai se revoltar e dar um jeito na situação, ou seja, vai despertar o gigante que há dentro dele, ou ele vai sucumbir num sentimento de depressão, muitos correm para os vícios e acabam sendo destruídos pela situação. A maioria deles, aliás, estão fazendo isso, né? Quando alguma situação acontece na vida deles, como a crise, que é algo negativo, eventualmente acontece essa reação negativa por parte de muitos. Alguns, poucos, eles reagem positivamente com revolta e falam, eu não vou ficar nessa situação. Mas a maioria, eles infelizmente ficam mais introvertidos e eles permitem que a situação vença eles. Porque o que nós homens aprendemos desde criança, né? O que o homem traz na sua biologia, no seu DNA. O homem, ele traz duas coisas principais. Primeiro, ele traz o espírito competitivo. O homem quer ganhar. O homem, ele quer ser melhor do que o outro, do que o colega. Você vê que as mulheres, elas são muito mais ligadas em ajudar umas às outras, né? Você vê uma roda de mulheres e elas estão sempre conversando como que uma pode ajudar a outra. O seu cabelo pode ficar melhor assim, não sei o quê, tal, aquela conversa. Sempre uma querendo ajudar a outra, como irmã, como mãe e filha, né? O homem, ele tem muito de guardar na manga. Em outras palavras,
eu não vou passar o meu segredo para esse cara, porque ele vai ser o meu concorrente, ou ele pode fazer melhor que eu, me passar para trás. Né? Então, o homem tem o espírito competitivo dentro de si. E isso faz com que ele busque, através desse espírito, ele busque sempre estar vencendo, sempre estar melhorando. Então, ele não está feliz quando ele está para trás. Ele se sente derrotado quando ele não está se corrigindo diante da situação. Então, uma coisa muito importante desse DNA masculino é a competitividade. Me fez lembrar o meu passado. Por quê? Quando eu era criança, meu jogo era carrinho. Eu queria ganhar no jogo de carrinho, eu queria ganhar no joguinho de futebol do videogame, eu queria ser o guerreiro mais forte entre os meus amigos. Então isso foi implantado na minha infância. Quando eu cheguei na minha vida real e eu comecei a ver os verdadeiros desafios, que não era como no videogame, e eu comecei a perder, infelizmente a minha reação na época não foi positiva. Até eu entender que eu poderia mudar isso através de eventos como esse. Exato. Então, a competitividade no homem é algo que ele precisa aprender a administrar para ele não ser nenhuma pessoa extremamente egoísta, que só quer saber de si, que só quer passar os outros para trás, que só quer ganhar a qualquer custo. E assim ele se torna uma pessoa intolerável, difícil. E nem tampouco o outro extremo, que é onde ele fica como um derrotado, nunca satisfeito consigo mesmo, com as suas conquistas e sempre se achando inferior, humilhado diante da esposa, diante dos filhos. Ele fica sem chão e sem o respeito próprio. O homem que não é competitivo, que não conquista o seu espaço, ele realmente perde a sua competitividade, ele perde a sua habilidade de ter o respeito da sua família, o respeito até dos colegas. Basta você ver a quem que os homens admiram. O homem admira aquele esportista, aquele que quebrou os recordes, aquele que está tendo sucesso nos negócios. Por quê? Porque ele vê neste homem, um exemplo de um vencedor. Então, uma coisa do homem é a competitividade. É a competitividade. E você que tem se sentido derrotado, você tem se sentido que não está cumprindo o seu potencial totalmente, este evento dos homens excelentes vai ajudar você, porque quando a gente fala de homens excelentes, a gente está falando de homens que vão saber ganhar, que vão saber estar à frente dos outros. E se tornar um referencial nesta vida. O seu filho está precisando de um referencial. Quem tem que ser esse referencial é o pai. Na empresa, os outros estão precisando de um referencial. Alguém que venha fazer a diferença na empresa. Quem será essa pessoa? Uma mulher? Poderia ser, mas preferencialmente seria o homem. Quem seria o referencial na escola? Você jovem. Talvez todos os rapazes da sua classe, como na minha época, todos os rapazes eram ruins, não tiravam boas notas, somente as meninas. Mas você pode ser o referencial e se tornar o melhor. Quer dizer, nós estamos falando do melhor estudante, do melhor pai, do melhor aluno, do melhor filho, do melhor funcionário, do melhor patrão. Não ser como os outros, mas sim ser melhor e estar acima dos outros. Então, isso é uma questão bem masculina e que muitos homens não sabem, não têm descoberto isso, como alcançar esse lugar. Eu me lembro que na minha juventude eu tinha sonhos, eu pensava a casa que eu ia morar, que eu ia ter, o carro que eu ia dirigir, a vida que eu iria ter, né? Eu imaginava aquilo, porque, como eu falei, quando criança, você é ensinado, você é treinado, você é preparado, você traz no seu DNA essa sede, essa gana de conquistar. Conquistar. Então, primeira coisa que a gente falou, o homem é competitivo. Ele é competitivo. A segunda coisa
ele é conquistador. Ele quer conquistar, ele quer provar o seu valor através das suas conquistas. Ele atribui muito o seu sucesso àquilo que ele conquista e o seu fracasso às suas falhas em conquistar. Ou seja, eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo outro. Você vê que uma estatística que é chocante para mim, e eu creio que é para a maioria das pessoas, é que 4 vezes mais homens do que mulheres cometem suicídio. Quer dizer, a cada 4 suicídios, 3 são homens, 1 é mulher. Então, o homem, ele tira a própria vida. Em que situações? O que faz, o que leva os homens a tirar a própria vida? Depressão, tá? Depressão, senso de fracasso, e a depressão ela é também normalmente decorrente de um senso de fracasso. O resultado disso. Quando ele é traído, quer dizer, é como se a honra dele tivesse sido roubada, tirada, ele é traído. Então aquilo tira dele o seu senso de valor, quer dizer, tira as conquistas do homem, é como se você estivesse tirando a alma dele. Então ele não vê mais sentido na vida, no sentido de viver. Então essa inclinação para a conquista é algo muito, muito importante para o homem. Mas a grande pergunta é, se nós temos essas 2 coisas no nosso DNA, competitividade e desejo de conquista, como vencer, como estar à frente na corrida da vida, na concorrência, na competição de tudo, seja o trabalho, seja o que for, na concorrência contra você mesmo, contra as suas preguiças, contra os seus vícios, contra os seus maus hábitos. Como vencer essa competição? E segundo, como conquistar o seu espaço? Como chegar onde você sabe que você pode? É como se essa essência de hombridade estivesse ali no chão. E em cima disso estivesse todas essas coisas negativas cobrindo essa essência. Então é como se nós estivéssemos agora desenterrando ou tirando essas coisas negativas que foi colocado sobre você até você encontrar de novo esse poder, essa força, essa essência que já está no seu sangue, mas talvez está coberto. Exato. Então a grande pergunta é como que eu vou resgatar essa essência? Como que eu vou conseguir cumprir o meu papel de homem, de pai, de marido, ter a honra, ter o prazer, ter a satisfação de saber que eu estou cumprindo o meu papel diante da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas, do meu patrão, de ter um orgulho, um bom orgulho, porque existe o bom orgulho. Eu não estou falando do orgulho negativo, ruim, que destrói, mas do bom orgulho, que é o seu senso de valor próprio, que é o seu respeito próprio. Como que você vai conquistar isso? Nós vamos tratar desse assunto, deste tema, no evento Homens Excelentes, neste dia 7 de novembro, neste sábado, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo. E em várias outras localidades do Brasil também. Você pode saber mais detalhes sobre este evento acessando agora o site intelliman.com. Você vê aí no seu vídeo. Veja direitinho como digitar intelliman.com. Acesse o site, descubra mais sobre este evento Homens Excelentes que acontecerá neste dia 7 de novembro, neste sábado, às 10 horas da manhã. Você vai sair dali, é um evento só para homens, você mulher que nos assiste, eu sei que interessa muito a você esse assunto, especialmente você que tem um marido, que tem um filho, um pai, um irmão, e você pensa, poxa, ele precisava desse evento, ele precisa desse evento. Você pode convidá-lo, você pode falar para ele sobre esse evento, mas as mulheres, infelizmente, não poderão entrar. Será um evento fechado somente para homens.
É um evento gratuito, você não paga nada, mas você precisa estar aqui antes das 10 horas da manhã. Neste sábado, 7 de novembro, às 10 da manhã, aqui no Templo de Salomão e em todas as capitais brasileiras e em algumas cidades do interior aqui de São Paulo também. Todas as localidades você pode encontrar agora no nosso site intelliman.com e ali você também tem uma maneira de saber mais detalhes sobre o evento. Agora vamos assistir uma matéria que mexe muito com a realidade dos homens hoje em dia, que é o que está afetando o financeiro, o trabalho, muito desemprego, muita crise. Preste atenção. Carteira de trabalho na mão virou rotina. Eu saí todos os dias 5 horas da manhã para procurar emprego. Estou até agora na rua procurando e não acho lugar nenhum. Em centros de apoio ao trabalhador, a busca é por qualquer oportunidade. É uma vaga só para 40, 50 pessoas. Muitos trabalhadores para poucas vagas e a concorrência só aumenta, como mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O desemprego no país continua crescendo e é o maior desde que o Instituto começou a fazer esse levantamento em 2012. De junho a agosto, o índice chegou a 8,7%. No mesmo trimestre do ano passado, 6,9%. Nós vamos ter um cenário de mercado de trabalho bastante sério e com dificuldades para os trabalhadores, eu acredito, pelo menos até o final do ano de 2016, começo do ano de 2017. Um sofrimento para muitas famílias. Estamos em 3 desempregados na minha casa. Eu, meu marido, meu filho, né? Pagamos aluguel, as contas só acumulando, então assim está complicado. São quase 9 milhões de desempregados. Se as empresas estão receosas, se elas não sabem quando que a questão fiscal vai ser resolvida, é lógico que elas começam a se contrair. E aí você acaba gerando o desemprego por causa da ambiguidade do que está acontecendo. A crise, o desemprego mexe no bolso das pessoas, né? E quando você fala de homem, você está falando de dinheiro. Porque o homem, ele, por sua responsabilidade de provedor, ele está sempre pensando, poxa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que sustentar minha família. E ele muitas vezes fica desesperado quando está vivendo um momento como esse. E acontece a avalanche. É um desemprego, é uma conta que não é paga, é outra conta que não é paga, e depois outros problemas com a esposa. E quando o homem menos percebe, ele já não sabe mais o que fazer na vida dele. Foram tantos problemas acumulados que ele começa a se sentir incapaz de mudar a situação que ele está vivendo. Agora, você sabe uma coisa, Miguel, que o homem excelente não sabe o que é crise. O homem excelente, ele simplesmente não sabe o que é a palavra crise, o que significa crise. Por que ele não sabe? Porque numa época de crise, as empresas mandam funcionários embora, a gente sabe disso, enxugam o máximo a despesa. E você sabe que nessa época, o que o empregador, o empresário, o dono da empresa, ele pensa? Ele pensa assim, bom, eu não gostaria de mandar embora, mas eu tenho que mandar embora, porque senão a minha empresa vai sofrer. Então ele começa a analisar, eu tenho aqui 100 funcionários, quem eu vou mandar embora? Então logo ele começa a eliminar aqueles que podem ser dispensados. Até mesmo bons funcionários, no momento de crise, acabam sendo dispensados. Mas não o excelente. Aí é que está. Por que o excelente nunca é mandado embora? Por que o excelente nunca teme a crise? Porque o excelente é o que vai manter a empresa durante a crise. Não somente isso, o excelente, muitas das vezes, não vale por um só, não vale por ele mesmo, ele vale por 5. Então, enquanto ele está mandando 5 funcionários embora e mantendo aquele ali, ele vai fazer o trabalho de 5. Ele vai manter a empresa, ele vai carregar a empresa durante a época de crise e ele vai fazer a empresa se levantar depois da crise. Então, o excelente, ele não teme crise, ele não sabe o que é crise. O homem excelente, ele nunca precisa correr atrás de trabalho, de emprego e nem de dinheiro. Sabe por quê? Porque o trabalho corre atrás dele e logo o dinheiro também corre atrás dele. O homem excelente, ele é disputado.
Isso está escrito, isso é bíblico. Isso está escrito que o homem que é excelente naquilo que faz, ele não trabalhará no meio de qualquer pessoa. Ele trabalhará diante de reis. Ele trabalhará diante de reis. Ele será contratado por reis. Ou seja, ele será buscado longe. Onde ele estiver, se pagará o preço que for para que ele venha trabalhar para si. Então, o homem excelente não tem crise, ele não tem que correr atrás do dinheiro, porque essas coisas vêm atrás dele. Quer dizer, a crise não entrou nele. Quando muitas pessoas elas estão passando por essa situação de crise, ela permite que esse espírito, essa negatividade entre na pessoa e a pessoa ela fica prostrada juntamente com as outras. Mas a pessoa que tem um espírito excelente, ela tem a excelência em si, isso nem chega perto dela. Ela muda a situação que está à volta dela. E é importante dizer que a excelência, ela não nasce com as pessoas. A excelência, ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida. Você tem que desenvolver a excelência. Você pode descobrir uma maneira de se tornar uma pessoa excelente. Aí é que está a diferença. A maioria das pessoas é medíocre. A maioria das pessoas está na média. As pessoas fazem o que a maioria faz. Então, fica todo mundo naquela média. Isso é assim, isso é normal nas empresas, nas instituições, na sociedade, isso é normal, em todos os lugares. Você vê pessoas que fazem o que está na média. Roboticamente, né? É o que a maioria faz. Se a maioria faz, então é porque é aceitável. Se eu estou fazendo o que a maioria faz, eu pertenço ao maior grupo. E se todos estão passando por isso, então eu não vou me esquivar disso, né? Exato. E se eu faço o que todo mundo faz, ninguém pode me culpar, porque a maioria faz o que eu faço. Eu faço o que a maioria faz. Então, quer dizer, eu não sou pior que ninguém. É até a maneira da pessoa falar assim, olha, mas está todo mundo passando por isso. Ela dá desculpa pela qual ela não vai vencer, não consegue vencer. Se eu faço o que a maioria faz, ninguém pode me culpar de ser pior que ninguém. Mas também, ninguém pode dizer que eu sou melhor que a maioria, porque eu simplesmente estou igual, eu estou ali na média. O homem excelente, ele sabe desenvolver a sua excelência para que ele fique acima e bem acima da média. O dinheiro, a riqueza, o sucesso não se alcança com mediocridade. Não se alcança com sendo o que a maioria é. Você só alcança o sucesso, o dinheiro, o extremo, o que é bom e melhor nessa vida, sendo excelente. O caminho para você ter sucesso, ter riqueza, ter prosperidade, muito mais do que simplesmente bens materiais e dinheiro no banco, mas a prosperidade no sentido geral da palavra, o caminho certo para isso chama-se excelência. Como desenvolver essa excelência? Você jovem, está começando agora, você que está indo na faculdade, você está estudando, você acabou de prestar aí o Enem, você está buscando um meio para você se destacar. São tantas pessoas, é uma selva, não é verdade? O mundo é uma selva, é cada um correndo atrás do que é seu. E você pensa assim, poxa, como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou estar na frente dos outros? Você precisa desenvolver o espírito de excelência em você. Você precisa desenvolver isso. Quando você tiver o espírito de excelência, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer com você, para você ter uma ideia visual do que acontece com um homem excelente, quando você mistura água e óleo, pega um copo, põe metade água e metade de azeite ou de óleo, depois tapa a boca do copo, sacode bastante esse líquido, essa mistura. Você sacudindo bastante, você coloca o copo, você vai ver que está tudo misturado, uma mescla de água e óleo, um líquido amarelado e umas bolinhas ali.
mas deixe estar ali por alguns minutos. Depois de alguns minutos, o que vai acontecer? O óleo sobe e a água fica embaixo. Ou seja, é inevitável que o homem excelente fique por baixo. Por um tempo, ele pode parecer igual a todos. Ele entra numa empresa, ele está numa equipe, ele está em algum lugar. Aparentemente, você olha assim, todo mundo igual, e ele está ali no meio. Mas dá o seu devido tempo, ele começa a se destacar. Única e exclusivamente pelo que ele tem dentro dele. Nós não estamos falando da situação onde ele está, mas o que ele tem dentro dele é o que faz a diferença. E as pessoas, você homem, você vai desenvolver isso dentro de você. Neste evento, Homens Excelentes, dia 7 de novembro, neste sábado, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, e os nossos colegas estarão em todas as capitais do Brasil, e você pode saber onde vai acontecer este evento, também por videoconferência, através deste site intelliman.com. Nós vamos assistir agora alguns depoimentos de homens que participaram de eventos como este no passado. Preste atenção. A minha vida era extremamente desorganizada. Chegava atrasado nos compromissos, tinha uma situação mental assim de me cobrar muito em relação à minha saúde, mas eu não conseguia ter uma saúde melhor, quase chegando a entrar exatamente em depressão por perder muitas oportunidades pela minha falta de organização. Havia um compromisso, uma entrevista de trabalho muito bacana, então essa falta de organização da minha parte me fazia chegar atrasado e eu acabava me sentindo inferior em relação às outras pessoas. Então havia uma oportunidade de igual para igual com os outros homens, mas eu perdia todas por erro meu. E isso me cobrava, me culpava, porque eu não sabia como conduzir essa parte da minha vida. O que eu fazia? Falava, vou tentar de novo porque eu estou certo. Aquele orgulho do homem de achar que faz exatamente tudo perfeito a todo tempo. E eu insistia e o erro continuava. Eu não via melhoria nenhuma, eu só via a piora. Eu não via a minha vida evoluindo como um homem, crescendo, me estabelecendo, me organizando. Não conseguia terminar os projetos que eu começava e eu me cobrava muito em relação a isso. Eu tive conhecimento da palestra do Intelliman, do projeto Intelliman, em 1º de janeiro de 2013, foi uma postagem do Renato Cardoso. E me chamou muito a atenção porque era uma proposta para você, como homem, melhorar em situações que você estava deficiente naquele momento. Eu aderi imediatamente, era o que eu queria, ajuda, e eu achei ajuda. Então eu comecei a participar das palestras, comecei a colocar em prática os desafios e comecei a entender como fazer essa melhora acontecer na minha vida. Então uma das primeiras coisas, eu precisei perder aquele orgulho e passei a pedir ajuda. Então eu tive que tomar a coragem de reconhecer que o erro era eu. Procurei ajuda médica, procurei ajuda profissional. E ali eu fui avaliado e diagnosticado de várias doenças. Diabetes, problema na tireoide, exatamente pela falta de cuidado com a minha saúde. Então eu precisei adotar um estilo de vida em relação à minha saúde, em relação à minha organização com dieta, com academia, com treinamento muito rígida. Então isso para mim foi muito difícil, porque eu vinha de uma vida sedentária, horrível, e quando eu comecei a praticar, comecei a eliminar peso, comecei a colocar minha saúde em ordem, eu vi que eu poderia dar continuidade a algum projeto iniciado. Foi exatamente que daí eu consegui da saúde partir para a vida profissional, para a vida pessoal, assumir realmente a minha identidade de homem preciso, de homem definido, de homem assim excelente em planejar e colocar em prática os seus planejamentos, não parar pela metade. Foi aí que eu consegui ter muito êxito. Eu vou completar agora exatamente 2 anos frequentando as palestras do Renato e o que aconteceu na minha vida foi muito bacana. Eu consegui eliminar 12 quilos, então eram 12 quilos extremamente de saúde ruim. Eu passei a praticar crossfit, hoje eu sou um atleta de alta performance, nesses 2 anos eu consegui desenvolver isso. Eu aprendi a me planejar um dia antes e a chegar extremamente nos horários, era uma coisa que eu não conseguia. Essa organização me levou no top dos executivos de contas, então eu passei a ter convites de grandes multinacionais, de grandes empresas. Nas palestras aprendi a organizar minha vida financeira, consegui montar a empresa, consegui dar um dinamismo para a minha vida muito diferente de como era. Todo homem, ele deve participar dessa palestra, ele deve aprender a reconhecer o seu problema, ele deve aprender a buscar ajuda
porque ele não só vai buscar ajuda, mas ele vai aprender a como colocar essa ajuda proposta em prática. É impossível dar errado. Antes eu era um rapaz indeciso, eu não tinha autoconfiança, eu tinha praticamente segurança para fazer qualquer coisa. Eu tinha medo de sair na rua, inclusive, de uma maneira diferente, de uma vestimenta diferente, para as pessoas olharem para mim e falarem, nossa, por que ele saiu assim? Eu tinha uma insegurança total comigo mesmo. Eu fui criado muito dentro de casa, eu não saía para nada, eu ia para a escola e voltava, ainda assim com motorista voltava, e eu não podia fazer mais nada além disso. E isso foi me trancando, foi me fechando dentro de mim mesmo. E eu fiquei muito receoso por conta das pessoas acharem o que eu podia fazer, o que eu podia ser, o que eu podia estar pensando. Então, por essa forma, por causa dessas coisas, eu me fechava no meu mundo. Um dos piores momentos da minha vida foi quando eu me vi numa situação que eu precisava resolver uma situação fora de casa, resolver um assunto. E eu não consegui sair por insegurança, de eu não estar bem vestido, de eu não estar bem apresentável. Eu tinha uma total insegurança comigo mesmo. Foi nesse dia que eu perdi uma grande proposta na minha vida. Os meus pensamentos eram que eu não tinha chance de mudar. Então, eu pensava muito na minha vida. Uma das coisas que eu mais pensava é, eu preciso mudar. Só que eu não sabia como. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir, eu não sabia diversas coisas o que fazer para conseguir essa mudança. Eu tive conhecimento do projeto Intelliman através de um post do Renato Cardoso que eu vi no meu Facebook. E através dele eu me interessei. Eu realmente me interessei e eu vi ali uma oportunidade de mudança. E foi dali que eu comecei. Me lancei de fato e de verdade no projeto, eu fui até o final, eu persisti, fui os 53 desafios na maior guerra, na maior luta. Veio momentos que veio a insegurança de novo, que eu achava que eu ia desistir, só que eu fui em frente, eu consegui. Eu tive uma mudança total. Como eu falei, eu era inseguro, eu tinha uma grande maturidade e hoje eu me vejo como um homem maduro. Eu tenho confiança em tudo que eu faço, em tudo que eu preciso fazer. Eu não dependo mais da opinião de ninguém, eu não dependo mais de ninguém para nada. Faz 2 anos que eu participo do projeto Intelliman e o projeto hoje é a minha vida. Tudo que eu vejo, tudo que eu tenho ao meu redor, eu vejo como o projeto. Como ele me ensinou a ser mais maduro, a ser mais confiante, eu tenho ele como principal coisa na minha vida. Hoje eu estou totalmente mudado e foi graças ao projeto. Inclusive, no dia 7 de novembro, sábado agora, vai ter o evento Homens Excelentes. E eu não vou perder ele por nada. Eu vou estar aqui, eu pretendo ser um dos primeiros homens a chegar, que vai ser um dia marcante na minha vida. Vai ser um dia que eu vou aprender a ser excelente em tudo. Você também aprenderá como se tornar um homem melhor em todos os sentidos. Não falte a este evento Homens Excelentes, neste sábado, dia 7 de novembro. Nos vemos lá no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Mas não somente aqui, também em todas as capitais brasileiras acontecerá o evento. Em todos os estados, por videoconferência, você pode saber o endereço onde você poderá ir assistir gratuitamente. Você não vai pagar nada, não precisa reservar credencial, é aberto ao público, mas somente para homens. Chegue antes das 10 horas da manhã. Acesse o site intelliman.com para os endereços e mais detalhes. Obrigado e até a próxima. Até lá. Tchau. Um homem excelente está sempre por cima e nunca por baixo. Mas por que tão poucos conseguem ser excelentes? A verdade é que a excelência é um dom de Deus. Venha buscá-lo, venha recebê-lo neste dia 7 de novembro, no evento Homens Excelentes, sábado às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.